Olá, bom dia. Vamos mandar aqui o convite para o povo. Vou minha chefe, funcionária. Aguardando. Bom, eu não estou ouvindo. Deixa eu te chamar que de repente vai ser mais fácil. O pessoal está entrando. Tem um passarinho. Está com um pequeno problema de conexão aqui. Vamos tentar mais uma vez. Chegando o pessoal. Ernesto. Freitas. Rezende está na área. Angel. Feliz do trabalhador para todo mundo. A gente está tentando conectar a Bárbara. Acho que agora foi. Ouvi sons. Consegue me ouvir, Anderson? Eu consigo ouvir. Tá congelada a minha imagem, né? Daqui eu tô. Sim, ouvir eu estou conseguindo. Ontem, hoje, a internet no Rio teve sérios problemas, estava super instável. A gente na faculdade teve muitos problemas com a questão da. Não era a nossa plataforma, era a internet mesmo ontem estava com muito problema. É. Não, Bom, não sei. se tiver dando para ouvir, a gente pode ir falando, né? A gente não precisa estar saindo. Eu não vou entrar e sair, não. Agora acho Deixa, que de repente dá uma estabilizada durante. deixa eu ver se a chefe aqui está ouvindo, chefe. Fala para mim. Entrou a Dani Magrinha, que deixou várias perguntas aqui. Então tá todo mundo escutando, a Aline também disse que está escutando, tá todo mundo escutando normalmente. Então, bom dia para todo mundo, meu nome é Anderson Ribeiro, eu sou astrofísico e professor de física no GBFERP, estou participando do projeto da Thaís Mille, um projeto que tem a ver com o mercado cultural, que ela está desenvolvendo essas lives para a gente discutir todo esse cenário cultural dentro da visão da pandemia, e hoje ela trouxe para a gente a Bárbara Marra, tá certa a pronúncia, é assim mesmo? Tá certinho. E a gente vai discutir um pouco hoje da saúde mental de adultos e crianças em relação ao impacto que essa pandemia está gerando. E por que isso é importante no cenário do audiovisual do caso da academia e da docência? Porque são provavelmente os dois grupos mais afetados pela quarentena, pelo fato de serem os primeiros a entrarem e os últimos a sair, muito provavelmente, junto com o pessoal do turismo. Então a gente vai dar uma passada num panorama, mas eu quero que você se apresente. Você é psicóloga, terapeuta floral, perita judicial, e eu vi aqui, você é tenente do exército.
Eu não sei se você lembra de mim, a gente se conhece dos anos 2000 em Paracambi. Eu tinha mais contato com a sua irmã, quem não sabe, a Thaís, Thaís, hoje, sexta-feira de manhã, feriado, vai ser difícil. A Tássia é irmã da Bárbara, e a gente tinha um certo convívio para Paracambi lá por os anos 2000. Bom, fala um pouquinho de você pra gente, se apresenta. Primeiramente, né, um grande prazer. Obrigada pelo convite, pela Tássia, por você mesmo, Anderson. Bom saber que a gente já teve, em algum momento, um outro encontro, né? Então, esse é um reencontro nosso. Paracambi é presente na minha vida, ad eterno, né? É a memória aí afetiva e é onde tudo me construiu e me orientou para que hoje eu pudesse estar aqui com bons ensinamentos, boas experiências, bom convívio, né? De relacionamento em todos os âmbitos, tanto profissional como na vida pessoal, familiar. Ainda tenho muitos amigos e de vez em quando ainda consigo chegar em Paracambi, reencontrar, a gente consegue, quando tudo isso passar, acredito que tudo a gente vai querer fazer, né? Tudo a gente vai querer retornar de algum modo, né? Talvez nunca mais da mesma forma, né? Normal, talvez a vida nunca mais volte. Mas a gente vai... Nesse novo normal, a gente vai querer fazer tudo. Vai querer fazer tudo. Exatamente, né? Bom, eu sou psicóloga, né? Já atuei em diversos setores, né? Com diversos públicos e universos. Com a clientela, hoje, do nosso tema, trabalhei por muitos anos, inclusive com crianças, né? Com necessidades especiais, adolescentes, com pais e educadores, né? Também. Então, assim, eu acho que hoje a proposta ela é muito pertinente, muito relevante para esse momento tão desafiador, né, para todos nós. Sim, sim. Eu acho que isso já tem uma certeza bastante grande que isso que a gente está passando é uma página de um livro de história daqui a os nossos bisnetos vão estar estudando. A gente vai estar aqueles velhinhos contando, naquela época da pandemia eu sobrevivi. Vai ser algo que vai entrar para a história. Alguns países vão entrar para a história com uma página um pouco mais bonita, outros com páginas um pouco mais feinhas, mas a gente vai. Esse momento é histórico, assim, no sentido. Não que isso seja positivo, inclusive no histórico, no sentido de estar presente na história e vai trazer um mundo que a gente não tem a menor ideia do que vai ser depois disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira pergunta, assim, dentro da psicologia, já existe algum tipo de protocolo para lidar com a questão das coisas que podem vir a surgir psicológicas no momento de quarentena ou ainda está como a própria doença em estudo? Sim, ainda está em estudo, né? Mas a gente já tem pensado bastante com esse novo olhar, né? De possíveis novos transtornos, né? Inclusive transtornos que hoje a gente checa, diagnostica em adultos, a gente vai começar a identificar isso também num público mais jovem, né? Porque mais cedo eles estão sendo submetidos a um estresse que não é comum, a um estresse de isolamento, de um ambiente às vezes não tão saudável, porque todos em confinamento acabam tendo alguns outros comportamentos comportamentos atípicos, né? Porque todo mundo está tendo que se readaptar, né? O trabalho ficou dentro de casa, a escola está dentro de casa, então todo esse ambiente, esse espaço que antes era definido, bem definido, muitas das vezes, hoje ele está com uma série de tarefas, né? Entendi. Então, um pouco por aqui. Eu imaginei que a coisa ainda não. Na verdade, que eu queria, dentro do que você falou, e você falou uma palavra que é o que eu estava imaginando aqui, é que vai surgir novos problemas, não é isso? Novos problemas. Você acredita que você pode vir a surgir e, de certo modo, isso abre um campo tanto para estudo como para terapia, né? Exato. E aí a Agora, importância... Fala, pode falar. Sim. Não, pode falar, pode falar. Que a importância da gente, inclusive, quem serão os nossos especialistas, né? Assim, quem é que vai trazer essas informações com tanta fidedignidade? Os pais que estão com esse olhar de observadores desse novo comportamento, ou de um comportamento que pode nos trazer aí um fechamento de diagnóstico futuro. Então, tudo isso que o pai ou a mãe, ou aquele que está no convívio com essas crianças e adolescentes dentro de casa, nesses ambientes mais confinados de isolamento,
e tudo isso é importante, né? Que a gente, esse material, tudo isso vai ser material terapêutico. Entendi, entendi. Isso eu posso até dar um próprio depoimento, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses, quase 9, e foi nítido que com o confinamento ele mudou certos comportamentos que ele tinha. Ele era um menino de um jeito, e com o confinamento ele começou a apresentar coisas que normalmente ele não fazia. Birra, umas birras que ele não tinha, umas coisas que ele não era habituado de fazer. Ele começou a aparecer pelo fato de estar confinado dentro de casa. E parar de fazer as atividades. Já estava começando a estudar, já estava começando a... Tinha natação que ele fazia. E me parece que ele teve uma mudança de comportamento. Então, essa percepção que eu tenho sobre ele no momento terapêutico vai servir para alguma coisa. Sim, tudo serve, né? Tudo serve. Até porque a Entendi. gente nunca trata uma criança ou adolescente sem estar envolvendo toda essa dinâmica familiar, toda essa relação, né? De todos que convivem nesse ambiente. Entendi, entendi. E dentro desse cenário, assim, o que você, na sua opinião, o que você acha que vai causar mais impacto, né? O medo, a ansiedade de estar confinado, ou o tédio de estar confinado, ou esse próprio descobrimento de coisas, né? Você ficar confinado consigo mesmo, você vai descobrir coisas, né? Você acha Sim. que qual desses aspectos vai ser o grande, ou se todos vão ser, não sei. É. É interessante que a gente aborde assim, esses aspectos de maneiras muito pontuais, né? Como cada um vai ser afetado, ou se será afetado, de alguma forma será, óbvio. Mas assim, como isso vai se manifestar ainda é muito precoce, né? A gente começar aqui a levantar algumas hipóteses e algumas certezas, porque o momento é exatamente de incertezas, e que incerteza gera insegurança, né? E nos dá medo, nos dá questionamentos. É um momento também que todos nós também estamos tendo um momento de autocuidado, de autorreflexão, a gente começa a nos questionar, né? Fazendo assim uma introdução até com relação a esse isolamento, para que a gente possa entrar nesses aspectos de maneira bem mais aprofundada, né? Assim, de maneira geral, mas Bárbara, pode Bárbara, falar. tá dando um pouco de som estranho. Não sei se é só para mim. Alguém me responde como é que tá o áudio da Bárbara. Se tá ok, se tá beleza. Se possível, por favor. Tá. Então, pedi para você repetir um pouquinho esse ponto final, que você disse que realmente o áudio deu uma embaralhada. Vamos lá. Consegue me ouvir agora? Melhor? Ainda tá, ainda tá. Tá Tá bom? bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá. Então, pode continuar. Tá. O que eu estava colocando aqui vou introduzir um pouquinho assim esse momento de isolamento para que todos consigam entender talvez o contexto que talvez esses aspectos aí que você citou, Anderson, sobre medo, distanciamento, isolamento, estresse, aonde isso talvez até para orientar os pais ou os familiares que estão vivenciando isso de maneira muito mais atenta e presente, né, no dia com a pandemia, pode gerar emoções negativas, como estresse, ansiedade e depressão para diversos grupos de risco. Não só para grupos de risco, mas Uhum. para todos nós seres humanos. E aí a gente inclui todos os universos, incluindo classe social, incluindo idade e tudo mais, né? Então é interessante que a gente entenda, eu tenho repetido isso até nas outras lives, né? Que o isolamento é físico, ele não é afetivo, né? Não é um isolamento, é um isolamento físico e não afetivo. Porque o que é esse afeto? O afeto, ele é importante na vida. Por quê? Porque ele é um agente modificador do nosso comportamento. Então tem relação com as nossas experiências, com as situações experienciadas, como a forma como cada um vai reagir diante dessa crise é que vai fazer a diferença. Tá? E Entendi. o interessante é que a gente consiga manter um estado de saúde, de bem-estar completo. O que seria isso, né? É a gente ter um equilíbrio, tentar manter um controle dentro do possível. É sempre muito difícil, assim, a gente praticar, às vezes, o que a gente fala, né?
Às vezes exatamente esse é o nosso ponto X da questão. Na teoria isso é muito fácil, mas na prática mas a gente tem que ter atitudes assertivas. Que atitudes assertivas são essas? É a gente ter um pensamento coerente com a ação. Aquilo que eu penso, eu falo, eu faço. Por quê? Porque os pais, os educadores, né, nós somos modelos de comportamento para os menores, para os pequenos. Então, Aqui, tudo... pode falar. Pode concluir. Não, pode dar Não, é continuidade, que eu a retorno. Aline, é porque acabou que você falou Isso, eu estou lendo a resposta da Aline aqui, a pergunta da Aline, ela disse fala aí. se é importante ou se é saudável envolver os pequenos na rotina da família, Sim, eu tenho dentro aqui. desse âmbito do É, confinamento. sim. O que é interessante a gente tratar desse tema aí e agora tratar os aspectos dessas situações estressoras, né? Diante da pandemia, é essencial o suporte das famílias na prevenção dos prejuízos à saúde e ao desenvolvimento das crianças. A necessidade de permanecer em casa foi uma medida extrema que modifica completamente o funcionamento da vida de todos e certamente a situação surgiu como um fator adicional e muitas famílias ainda não conseguiram se organizar nessa nova modalidade no dia a dia, né? Que é aquele bate-papo ali no início. Como se reorganizar dentro de um ambiente que tinha papéis talvez definidos e que hoje tem muito mais sobrecarga, muito mais afazeres. Então, como todo mundo agora vai se reorganizar, se redefinir como nesse papel, então a gente precisa estabelecer exatamente uma rotina diária e prática, não só para os pequenos, como para todos nós adultos também. Tá? Então, as crianças não estão Sim. indo às escolas. Os avós não podem contribuir contribuir no monitoramento delas, né? Porque eles acabam sendo um grupo de risco mais vulnerável, eles também estão no isolamento, muitas das vezes afastados dessas crianças, né? Então, assim, essas pessoas, esses agentes modificadores que a gente contava, esses vínculos, eles também estão sendo cuidados, né? Estão protegidos em algum outro lugar. Muitas das vezes separados desse ambiente, dessa casa, desse espaço. Então, o que nos conecta? São as telas. Né? E aí é importante incluir essa família com essa rotina. Então, como é que a gente faz isso? É um trabalho realmente que assim, todo mundo tem que parar e pensar. E aí não é só a mamãe, não é só o papai, não é só o avô, a avó, enfim, todas essas pessoas têm que ter, de alguma forma, um diálogo pacificador, um diálogo que harmonize esse contato, né? Que a gente consiga ter um diálogo positivo e construtivo, né? Sim, sim, É, sim. Sim. tá? Uma Eu ainda não coisa. respondi a pergunta da Aline, eu ainda vou responder. Então continua. Tá, mas pode continuar aí, que aí eu emendo. Não, continua. Pode falar, Anderson. Uma questão dessa questão do celular, de incluir os pequenos, a gente aqui em casa tinha uma restrição muito grande com o nosso em relação ao celular. E agora o celular se tornou uma ferramenta. E isso gerou um certo problema, porque agora ele não quer mais o celular. Então, algumas práticas que antes da pandemia funcionavam bem ou eram bem-vindas, agora tem que se adaptar, né? Nessa inclusão dos pequenos na rotina. Sim, antes a gente tinha sérias recomendações de restrições, né? Os pais tinham que monitorar. O monitoramento ele não foi extinto, a gente continua monitorando o acesso deles, mas obviamente que eles ampliaram esse tempo com o uso dos celulares, dos computadores, enfim, o acesso à internet e às telas, até porque muitas aulas estão sendo por videoconferência, né? As videoaulas, elas são importantes, as aulas não pararam. Né? Elas não pararam, elas continuam. Então, assim, será que realmente o meu filho está o tempo todo na tela, mas ele está o tempo todo com práticas saudáveis e educacionais, ou está tendo ali outro excesso de informações, contaminações, né? De informações que chegam, né? Sem filtro. Sim, sim. Então, cabe também aos pais, aos responsáveis, esse monitoramento. Nada mudou. Nada Sim. mudou. Apenas ele se transformou numa ferramenta para resolver essa questão, por exemplo, do afastamento com os avós, com os tios. E ele veio um meio mitigador, mas não deixou de ser também, caso não monitorado, um agente ruim para a criança, né? No Isso. desenvolvimento da criança. A Tássia disse aqui para a gente ir lá, bem nisso,
que ela percebeu, e se ela está te perguntando se você corrobora com isso, um certo retrocesso no desenvolvimento das crianças nesse um mês e pouco que a gente está, quase dois de restrição de locomoção. Falar em retrocesso talvez ainda também seja muito precoce, né? A gente rotular, estigmatizar que as crianças estão retrocedendo. Eu acho que é interessante a gente tocar que é um momento de readaptação. Né? É um momento que as crianças têm uma dificuldade maior de entendimento, de elaborar essa situação muito complexa. Até a gente ainda não conseguiu entender direito. Então, imagina isso para os pequenos. Então, obviamente, de algum modo, né? Aí a gente também tem que ser bem pontual. De certo modo, há um retrocesso, mas que retrocesso é esse? Agora, a gente também pode, é um momento também oportuno da gente observar alguns outros avanços, alguns outros estímulos. Resgatar, inclusive, essa relação familiar. Será que ela realmente estava adequada antes? Será que os pais realmente exerciam o poder ou estava simplesmente repassando para a escola a questão da educação? Porque a educação começa em casa, né? Não é assim que a gente aprende? Sim, sim. Né? E aí os pais acabam delegando isso. Então agora é o momento, talvez, da gente delegar, da gente reassumir nossos papéis. A live, a última que eu fiz, que foi com o DJ Guga, ele disse exatamente isso, que uma das coisas que eu perguntei para ele qual foi uma das coisas que mudou nele no cenário da quarentena, que ele está fazendo uma quarentena muito rígida, ele disse que ele foi se redescobrir como pai. Perfeito. Ele se redescobriu como pai, que é uma coisa que ele, como ele viaja muito, dá muito rolê, ele não tinha, ele estava trabalhando como DJ, ele não tinha muito esse contato e ele se redescobriu como pai. Isso foi um aspecto positivo dentro dessa quarentena. Você acha que isso vai ser um legado desse momento difícil agora? Vai ser as pessoas terem descobertos, terem aprendido formas de interagir com seus filhos, ou reaprendido, né, coisas que tenham sido perdidas? Sim, eu tenho fé nisso, né? É a minha expectativa positiva acerca dessa pandemia, assim, as lições que vamos tirar desse momento, que todos nós estamos vivenciando. E nos nos relacionando de uma nova forma, né? Resgatando, se redescobrindo, um momento de reflexão mesmo para nós, para a gente realmente tentar ter esse olhar. Será que a gente estava com atenção plena, uma atenção qualificada? Porque é muito fácil a gente dizer, não, eu tô com meu filho, eu tô aqui sentado no sofá, mas eu tô o tempo todo no celular, numa discussão de trabalho. Porque como é que a gente fazia antes, né? A criança tinha lá seu horário de aula, estava fora, a gente no trabalho, e aí o momento que a gente se encontrava, ou seja, cada um no seu canto, no seu universo, no seu mundo. Agora não. A gente está se olhando, a gente está se vendo, a gente está conectado e presente, né? Quem está dentro de casa está vendo tudo. Sim, querendo sim. Querendo ou não, com ou sem vontade, não tem para onde fugir. Essa é uma questão, né? Esse aprendizado é um aprendizado forçoso. Você tem que estar, não tem a opção de a gente não estar tendo algum tipo de exposição a coisas que talvez outrora não fosse, você pudesse fugir por algum tipo de aspecto. A Dani Magrinha fez uma pergunta aqui, que é a seguinte, mudando só um pouquinho o rumo da prosa. Ela é da área de saúde e ela tá percebendo, ou assim, ela está muito preocupada com o impacto que isso vai ter nos profissionais da saúde. E que ela não vê em nenhum local, assim, seja ele público ou privado, esse certo cuidado de, além de ter um hospital, por exemplo, dando um exemplo concreto, além de ter um hospital de campanha, ter um polo de gestão de psicológica desses profissionais. Né? De acolhimento, obrigado, essa é a palavra. De acolhimento para esses profissionais. Você acha que isso é necessário? Você acha que isso existe e ainda não apareceu? Ou isso vai junto com a pandemia do jeito que está indo, né? Sim. Sim, importantíssimo. Obrigada. É Dani, né? Daniela? Daniele. Perfeita colocação.
Esses profissionais não estão esquecidos. A questão é que eles são extremamente necessários, úteis, importantes, e até para esse acolhimento chegar neles, a gente fica com dificuldades, né? Mas já existem ações, até o próprio Conselho de Psicologia Federal, Regional, enfim, de espaços de acolhimento, de alguma forma, nem que seja através de um contato telefônico, de uma videoconferência, de alguma situação mesmo de socorro, um SOS, porque esses profissionais eles são tão importantes, tanto na linha de frente, como também atrás dos bastidores. Né? Eles também, por muitas vezes, estão deixando suas famílias, eles estão num isolamento contrário nosso, né? Não é dentro de casa, muitas vezes é trancado dentro do hospital, os cuidadores de idosos, muitos deixaram seus familiares em casa, para o próprio sacrifício, né? De estar ali preservando a vida do outro. Que ato nobre, que ato honroso. Sim, sim. Eu acho que nesse momento as pessoas... esses profissionais, né, eles de certo modo vão ter que estar aptos a encarar isso, né? Porque eles são exatamente o que você falou, eles são a linha de frente do cuidado, seja técnico, maqueiros, a gente esquece um pouco dos fisioterapeutas, são tão importantes na extubação das pessoas. Então, esse pessoal tem que estar, além de apto tecnicamente, tem que estar mentalmente saudável, né? Senão o número de erros começa a aumentar e a gente pode perder profissionais por questão. Temos uma pergunta aqui, um comentário, deixa eu ver. Acho que é super necessário. Isso. Tá fazendo uma afirmação. Acho que é super necessário esse centro de valorização da vida para ajudar. Só que assim, eu acho necessário também, acho importante, mas eu não vejo nenhuma ação muito clara. Eu ainda não percebi isso. Falando em relação à mídia, né? Por onde eu acompanho. Então, eu não percebi. É porque a gente lida, isso aí é um histórico, né? A gente lida muito com preconceito ao procurar uma ajuda, um suporte psiquiátrico ou psicológico. E aí esse momento, ele traz à tona, porque na verdade a gente já às vezes poderia estar fazendo um trabalho muito mais preventivo, um trabalho muito lá atrás, né? De cuidar sempre. Quem cuida do outro precisa ser cuidado. Não é somente nesse momento, é sempre. E aí eu sempre aproveito essa live, Pode. chegou papeizinhos com perguntas aqui. Eu sempre trago, em geral, a ideia dessa live começou como trazer para os meus alunos e para as pessoas que eu tenho contato essas visões do que está acontecendo, e depois isso ficou um pouco mais profissional quando a minha chefe chegou no circuito. E uma coisa que eu sempre dou depoimento, né? Eu tive um quadro de depressão ano passado, terrível, e é muito difícil, eu fazia esse julgamento antes de ter tido, é muito difícil você encarar e falar, eu tenho depressão. Essa frase é muito difícil de ser falada, né? E os profissionais, e quando você fala isso, e as pessoas ainda têm todo um julgamento social, mas na verdade isso é uma doença como qualquer outra, e tem que ter tratamento como qualquer outro, e está todo mundo suscetível a ela. Então não é para ter esse certo medo de ter isso. E me parece que as pessoas ainda têm. Você percebe isso? Que as pessoas têm um Percebo. preconceito de procurar um psicólogo? E o nome disso é psicofobia, né? Tem O nome? Eu não sabia. tem nome, é o preconceito com a saúde mental, no seu próprio cuidado, né? Ou seja, se eu vou num psicólogo, eu tô maluco. Esse estigma, ele é existente até hoje. Se eu tomo um remédio, tarja preta, eu sou maluco. Como assim? E maluco é quem não se cuida. Né? Aí não é quem está no consultório, não é quem está tomando remédio. Quem está exatamente se cuidando é exatamente porque tem consciência, inclusive, um nível de consciência, um despertar de visão, assim, muito, muito mais prazeroso quando eu descubro na minha equipe multidisciplinar que os profissionais que estão comigo, eles estão se tratando por demanda espontânea, não só por algum adoecimento, para se evitar o adoecimento. É exatamente, inclusive, encontrar mecanismos de proteção para a estrutura psíquica, né? Para o nosso equilíbrio emocional. Por quê? Porque a vida, ela não é um equilíbrio constante, não é uma linha reta. Então, nós temos fases, ciclos altos e baixos. Aí, fazendo link aí até com o seu relato, corajoso, importante e muito pertinente também para esse momento. Quando alguém passa pela depressão, tem depressão, isso não quer dizer que ela vai ter depressão para a vida toda. É isso que a gente tem que entender.
né? Parar com esse preconceito de que, não, agora ele é depressivo e para sempre ele, qualquer coisa. Aí, o dia que você acordou triste, né? Algum acontecimento, pronto, tá depressivo. Não, tristeza, todos nós sentimos. Estar um dia triste e ainda assim, tudo bem, tudo bem. Agora, quando é que isso chama atenção? É quando essa tristeza não passa, é quando essa melancolia dura, perdura, ela começa a me impedir de avançar, de fazer as coisas que eu fazia no meu dia a dia. Naquele dia, ok, não acordei muito bem, hoje eu vou me dar um tempo. Né? Hoje eu vou paralisar aqui minhas ações e repensar por que eu estou triste, onde isso me afetou. Entendi. Sim. Deixa eu agora explorar um pouquinho curiosidades minhas. Como é que é a sua atuação como perita judicial? Isso é uma coisa que eu fiquei intrigado. Assim, qual é o papel em que tipo, assim, não precisa, obviamente, exemplificar detalhadamente, mas como é a atuação de um psicólogo em uma perícia criminal? Isso eu fiquei super curioso. Mas eu não atuo na vara criminal, e sim na vara de família, né? Na vara de família. Isso. O meu trabalho como perita é muito mais voltado para o trabalho de adoção. Aí, obviamente, envolve algumas medidas protetivas, tá? Por exemplo, alguma negligência de pais, né? Alguma situação de vulnerabilidade. Então, eu realizo uma perícia, obviamente, para assessorar uma decisão judicial. Né, qualificar ali as razões, os argumentos, o que é a perícia psicológica? É um estudo daquela dinâmica, um estudo daquele processo especializado. Porque se fosse assim, qualquer um poderia atestar, não tem condições. Mas como assim não tem condições? Quem foi o perito? Quem é o especialista para dizer que aquela família tem ou não condições? Se tem estrutura emocional, se aquela criança está protegida. Por quê? Pobreza não é sinal de maldade, digamos assim, né? Alguns dos casos que às vezes eu encontro. A adoção não é tirando um filho de um pai e uma mãe por conta de pobreza, que a gente está resolvendo problemas. E a gente garantir os direitos, porque ainda assim a perícia, né? A minha linha de ação é sempre proteger essa família, é resguardar o cuidado com aquela família de origem. Entendi. Bacana. Então, eu não tinha essa visão de qual era a atuação. Então, na verdade, o que você faz é fazer uma verificação, como um laudo técnico, do estado psicológico daquela família que vai receber ou que está sendo, não sei como usa o termo, mas está tirando ou está cedendo a criança. É mais ou menos por aí. Bacana. Isso, bacana. e também alguns processos que eu atuo como perita nos casos de separação. Né? Entender que aí é um recadinho para os pais, né? Eu acabo mediando conflitos. Num caso de separação, quem está separando é o marido e a mulher, não é o pai e a mãe. Então, é também fazer com que esse estudo cause um despertar nesses pais, nessa família. Que maneira, assim, amenizar, minimizar os prejuízos de educação, os prejuízos de laços, de vínculos que essa família pode ou não causar, gerar nessa criança. Aí as fontes de estresse, de incerteza, do medo, que toda separação envolve um medo de perder o contato. Sim. É interessante, esse ponto que você levantou é pouco falado, as pessoas. A separação é do casal matrimonial, né? A criança não tem nada a ver com isso, né? A Dani Colasso está te mandando aqui um parabéns. A Tati está falando que o vídeo não está aparecendo. A Dani também falou que essa ajuda psicológica é muito importante e às vezes é minimizada, eu também acho. Da mesma forma, eu acho que tem um aspecto muito parecido com a fisioterapia também, né? Que você vê que às vezes os gestores vão falar, agradeço o médico, agradeço os enfermeiros, esquece do fisioterapeuta, do Matheus. Não, a equipe é multidisciplinar. Do psicólogo, exatamente, é muito grande. Assistente social, terapeuta ocupacional. Sim. Todo mundo que está envolvido. E dentro dessa minha exploração sobre a sua formação, eu fiquei também aqui no release que me mandaram, tá aqui, você é tenente do Exército, você é psicóloga. Você atua dentro do Exército como psicólogo e como? Né? Como é esse atuar lá dentro
em relação a isso? Eu confesso que eu não consigo também entender bem. Tá, eu atuo como psicóloga, né, dentro do Exército, sou tenente, numa escola de comando, né, Estado-Maior do Exército. Então, assim, a minha atuação, ela é muito prazerosa, é de uma riqueza de detalhes de informação, porque, assim, é a formação de líderes. Então, é identificar, estudar os perfis, eu levanto perfis de militares potencialmente com características de liderança, para que possa exatamente estar no lugar certo na hora certa. É um pouquinho disso. Não vou falar muito, né? Sim, Porque sim, seria uma sim, outra sim. live aí com Sim, outras sim. questões. Mas, Tá assim, ótimo. voltando aí, talvez, a resposta que eu tenho que dar para a Aline, tá, né? Sim! É. Esquecemos da Aline. Não, Aline, esqueci não. Esqueci não. deixa eu achar ela aqui. Cadê? Repete a Ela, pergunta, por favor. ela pergunta, né, se é saudável envolver os menores na rotina e assuntos da família dentro dessa Perfeito. quarentena, né, nesse Perfeito. âmbito da quarentena. É sim, só que de maneira adequada, de maneira regulada. E de que maneira a gente pode fazer isso? Ó? Os adultos devem realizar momentos de diálogo para discussão das atividades prioritárias do dia a dia, das necessidades básicas da casa, da divisão de tarefas e obrigações. Deve-se organizar os horários de trabalho de cada um dos pais, tentando intercalar os períodos para os demais afazeres da casa e das crianças. Também não tem que estar o tempo todo à disposição da criança. A criança tem que estar incluída na rotina, nesses horários. Sim. Discutir em família o papel que cada adulto possui em oferecer o suporte para que o estresse não se torne tóxico, contaminador para as crianças e adolescentes. Então, alguns pontos, por exemplo, que podem ser estimulados até numa situação extraclasse, né, que a gente poderia chamar. Estimular como higienizar as mãos e que este cuidado deve ser um hábito diário, mesmo após a pandemia acabar. Além disso, orientar como espirrar com proteção, como utilizar os seus utensílios, como evitar o contato físico e como se cuidar de forma lúdica, com músicas, leituras, brincadeiras. Agora, isso requer paciência, tolerância, empatia, solidariedade, porque a gente fala isso tanto em fazer com o outro. Será que a gente pratica isso em casa? Sim, sim. Né? Então, conversar com os seus filhos sobre a situação atual. É interessante que eles tomem conhecimento do que está acontecendo por nós, e não através das telas. Eu acho que esse aprendizado, e eu estou também reportando um pouco da minha experiência, é um aprendizado de você começar a entender, inclusive, a linguagem do seu filho, né, que é diferente da nossa. A gente não Sim, tem. a linguagem deles, então, de que forma a gente conversa, né? Já que eles vão ter que ter conhecimento do que está acontecendo e melhor que seja por nós, então tem que ser uma linguagem simples e adequada para cada idade, para cada fase do desenvolvimento da criança. A gente não fala do mesmo jeito com uma criança, a gente não vai falar do mesmo jeito com um adolescente. Né? Assim Sim, como a é gente não óbvio. vai conversar com um adulto de forma infantilizada. Então, Sim. tudo isso é interessante a gente ter em mente e tentar buscar fontes seguras de informação e de orientação, tá bom? O Nossa, departamento por favor, científico repete essa frase de novo. Alunos, ouçam essa frase. Procurar informação em lugares confiáveis, por favor. O Amorim acabou de entrar. Escuta isso. Procurar informações em lugares confiáveis. Esse é o nosso tragédia. E na psicologia, o impacto dessas fake news dessa desinformação é tão forte quanto, por exemplo, na área, vou dizer, né, na física, ou no caso da Terra plana, ou na biologia, no caso sabe, isso é uma gripezinha. Essa desinformação na psicologia, ela tem esse impacto tão brutal igual nas outras matérias? Nos outros campos? Tem. A gente sofre na pele isso. No consultório a gente observa muito isso. Ou nos encaminhamentos para, para as nossas unidades de saúde. O paciente chega com o diagnóstico pronto. Pesquisou no Google, sei lá onde, o vizinho tem um remédio, e aí se automedica. O quanto já chegou, olha, eu já tenho isso, eu sei como fazer isso. Então, às vezes eu penso assim, o que veio fazer aqui então? Não precisava de especialista. Tem todas as informações, aí a gente vai, né, tentando ali ter um trabalho de convencimento seguro. É importante, sério, o nosso trabalho é científico, o nosso trabalho não é achismo.
Não é conselho de porta de vizinho, de porta de corredor, não é o amiguinho pode dar o conselho, mas aquele conselho vai servir para o amigo, para ele próprio. Será que serve para o outro? Então, só um profissional especializado tem ferramentas técnicas para orientar e conduzir de forma realmente adequada. Até porque a gente não aponta o dedo e não aponta caminho, a gente aponta caminhos, né? Possíveis caminhos. É o livre-arbítrio, inclusive. A gente dá o suporte. Agora, como cada um vai seguir adiante, aí é o suporte, a estrutura interna do sujeito, que aí é lá desde a infância, né? Dessa relação aí que a gente observa, dessa dinâmica familiar, estruturada ou desestruturada. Eu fico imaginando que, por exemplo, no campo desses problemas que vão acontecer, eles, além de serem alguns novos, eles vão ser um pouco distintos em relação à classe. Eu imagino que para pessoas que estão sob quarentena, que a gente não está sob quarentena, a gente está sob restrição de movimentação. Quarentena a gente vai provavelmente semana que vem entrar em lockdown, muito provavelmente. O Ceará já entrou ontem, se não me engano. Em relação à classe média, por exemplo, vai ficar em casa, tem sua televisão, vê sua live e tal. Agora, para uma pessoa de uma comunidade ou de uma classe financeira mais baixa, onde a casa é pequena, não tem recursos audiovisuais, não tem... Eu acho que vai surgir coisas talvez um pouco mais graves. Aí eu não sei, né? Eu sou físico, não sou psicólogo, mas eu imagino que vai aparecer ou coisas mais graves ou coisas muito diferentes do que vai aparecer na classe média. Isso tem algum sentido que eu estou falando? Ou... Sim, tem total sentido, né? Porque as vivências são outras, né? A gente vive muitas realidades. Infelizmente, a desigualdade ela não acontece só em tempos de pandemia. Ela já é existente, né? É diferente da quarentena de quem estuda numa escola pública para uma escola particular, né? Das classes sociais, enfim. Isso é notório, é notório. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa pergunta eu vou ter que fazer muito rabuscada, não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer ela meio rabuscada. Imagina, vamos pensar num problema que é o seguinte: eu tenho crianças que têm certos hábitos, um hábito X qualquer. E essa criança muda, entrou para a quarentena, esse hábito X deixou de fazer e a gente tentou adaptar esse hábito X usando o celular, usando algum recurso digital. Você acha que... E a criança não está aceitando, ela não está se adequando a esse hábito com essa interface diferente, esse novo jeito de fazer. Deve forçar a criança a fazer ou não? Ou tem que deixar ela mais soltinha para ela fazer a hora que ela quiser? Como você acha que deve ser o procedimento para isso? Eu estava naquela parte da resposta para a Aline, que exatamente falando isso. A criança ela é participativa dessa rotina, desse planejamento das ações. Então é interessante que ela também se manifeste. Criança manifesta sempre. Criança fala. Nem que seja através de um comportamento explosivo, né? A criança reage de forma, às vezes, muito mais primitiva e instintiva. Então, é esse nosso olhar observador de pais, que pai conhece filho. Aquele pai que fala, não, eu não sabia que meu filho... Isso não é verdade. Né? Às vezes a gente não quer aceitar. É o nosso olhar também de resistência para aquilo que, na verdade, não está bom. E que a gente faz parte desse não está bom. Eu sou parte do processo. Eu estou implicada nisso. Tá? Então, as orientações devem ser transmitidas. Aí é uma situação de como que a criança pode participar desse momento. Aí eu estou resistente à criança. Não, mas a criança antes pedia tanto para brincar no celular, agora não quer. É exatamente o que a gente tem visto, por exemplo, algumas pessoas, né, infelizmente, que estão aí em atividades físicas externas, caminhadas, corridas, pessoas que às vezes antes não tinham esse hábito. E aí, de repente, foi instigado, estimulado uma vontade, uma motivação de agora, né, ter uma vida saudável. Agora que não pode, ele quer ter. Agora que não pode. Então, entende que assim, não é só a criança que às vezes tem retrocessos, não é só a criança que tem resistência.
né? A elaboração interna nossa, o nosso cérebro, a nossa mente, ela é incrível, né? E muitas das vezes até nos sabota. Aquilo que antes a gente não podia, só porque hoje é obrigatório, aí a gente faz a pirraça, né? Se o Reinaldo Azevedo fala uma frase que é muito engraçada, né? Ele fala: eu não gosto de sair de casa, eu odeio sair de casa, eu gosto de ficar na biblioteca lendo. Mas agora que não pode, eu sinto o direito de querer sair. Quer dizer, é uma questão de construção, né, do proibitivo. Agora que é proibitivo, eu quero fazer. Mas isso eu não fazia. Meu pai não saía de casa. Agora ele quer bater perna. Por quê? Porque ele falou que não pode, pronto. Invocou, velho, e ele quer ir pra rua. E é outra, é outra expectativa positiva, né, que eu tenho de que quando tudo isso passar, que esses hábitos perdurem, que esses hábitos continuem, né? Vamos ver se isso vai acontecer. De fato, eu ficarei feliz e contente que as pessoas tenham adotado hábitos melhores. Sim, sim. Eu acho que alguns vão ficar, acho eu. A questão sanitária eu acho que vai melhorar um pouco, mas eu acho que algumas coisas vão voltar à sua condição normal. Isso é um sentimento meu, que a gente é assim, desse jeito, me parece um pouco complicado. Agora, qual a Só sua para. visão? Uhum. Conclui. Que eu ia concluir ali, fechar a resposta da Aline, que também responde também à da Tássia, né? As Uhum. orientações devem ser transmitidas de forma tranquila. Esse é o nosso tom, assim, quando a gente fala com criança, quando a gente fala com adolescente, quando a gente fala com adulto, a gente tem que adequar o nosso nível de vocabulário, nosso tom de voz, nosso olhar. Então, de uma forma bem tranquila, a fim de evitar a elevação do estresse, do medo, da ansiedade, no nível de chegar a comprometer a imunidade e saúde mental dos pequenos. Explicar que as medidas são de prevenção, mas que podemos esperar bons desfechos, bons finais felizes, dar abertura para que eles possam expressar seus sentimentos e suas dúvidas em um ambiente acolhedor e de apoio mútuo. Então, realizar o planejamento de agenda dos filhos juntamente com eles, que é aquela ideia que eu estava falando. Eles têm que participar desse processo. Todos nós somos corresponsáveis, incentivando-os a organizar horários equilibrados para manter as atividades de brincadeiras, estudo, leitura, música, atividade física, sono e tempo de tela, respeitando os limites da rotina saudável, além dos intervalos de ócio criativo, que até o não fazer nada é fazer alguma coisa. Sim, sim, concordo Para que, plenamente. pode falar. O ócio, inclusive na minha profissão, ele faz parte do momento de criação. Né? Se você ficar mecanicamente fazendo uma coisa e ela tiver um aspecto criativo, a gente não consegue desenvolver nada. Sim. Muitas das vezes uma mente inquieta é uma mente exatamente criativa, né? Uma mente que está produzindo, uma mente que não para. Sim, sim. Deixa eu fazer deixa eu entrar no Pode, aspecto. Agora, pode. a gente está indo para o final. Deixa eu entrar no aspecto que eu deixei para o final, porque eu queria ter Ah, um papo, começar amanhã bem. Mas isso eu acho que é importante para os pais. Principalmente eu tenho muitos alunos que têm filhos. A gente vai chegar a um ponto, e isso já está mais ou menos encaminhado, infelizmente, que a gente vai começar a ter um número de óbitos muito elevado. E isso vai esbarrar em algum momento nas famílias. Como trazer, e eventualmente pode ser múltiplos, né, mais de um, como trazer como apresentar isso para as crianças? Essa é uma coisa que eu não tenho a menor ideia como deve ser. você fala da notícia de morte. É Sim, porque isso? a morte está Sim, na televisão, né? E isso vai isso, disparar isso. mais uma semana, a gente vai começar a ter cenários de Manaus no Rio de Janeiro. Mas no máximo 7 dias. Se não tomarem nenhuma medida, se continuar do jeito que está, em 7 dias a gente está num panorama Manaus aqui no Rio de Janeiro. Dentro desse aspecto, quando, por exemplo, você tem 3 óbitos na família, como é que fala isso para a criança, sendo assim mais objetivo? Como é que você fala para a criança, ó, né? Como Uma coisa lidar que com é, isso? tá. É, a gente não mente, sabe? Assim, criança gosta da verdade assim como nós. Então, por pior que seja, a gente sempre diga a verdade. Agora é adequar essa Uhum. verdade no vocabulário, né, da forma como aquela criança pode entender. Criança entende a vida de maneira muito mais simples do que a gente imagina. São muito mais resolutivos, inclusive. Tá? É interessante que a criança tome conhecimento de, do fim de um vínculo, né? Que ali
realmente que não vai estar mais presente. Que a criança já sente isso de certo. Eu sei que eu vivo isso também, tá? Eu tenho um filho de 12 anos que também está aqui, também sente falta dos avós, faz perguntas exatamente assim, mãe, eu posso perder meu avô, posso perder minha avó, posso perder você, mãe, posso perder meu pai? Sim, pode. Tem que dizer a verdade, é possível, assim como eu posso perder você também, filho. Por isso que todos nós estamos nos cuidando. É um trabalho em conjunto, é um trabalho de todos. Ou seja, esse pensamento, esse cuidado, esse amor fraternal, assim como a gente lida com a vida e a morte, é do ser humano. Trabalhar a possibilidade realmente de que pode acontecer o pior, de que uma notícia ela vai chegar na criança. Ou você acha que vai enganar isso por quanto tempo? Quando tudo isso passar, a criança não vai perguntar? Será que lá depois você vai ter melhores condições? É isso? Porque às vezes quem precisa do tempo somos nós adultos, né? Na Sim, sim, verdade. sim. É a gente que a gente precisa de tempo para elaborar, para não colocar para fora da maneira como de repente está cheio de sentimento, o luto não elaborado ainda, né? Obviamente a gente também está no processo de sofrimento, de angústia, de temor, de medo. E como não transparecer isso para a criança da maneira como a gente sente. Porque a maneira como ela vai sentir, a gente não sabe. Muitos podem sentir de uma maneira natural, como um percurso da vida. Tá? Agora, é interessante que a gente, aí voltando a falar até dessa questão da informação, seja ela de dentro de casa, né, pela questão assim da criança receber uma notícia de um familiar, como também o que se vê na televisão, obviamente. As mídias estão mostrando, não tem como não mostrar o número de óbitos, algumas imagens circulam nos grupos, né, de família, nos grupos de condomínio, nos grupos de trabalho, uma exposição de imagens realmente chocantes e que chegam neles. Se a gente não tiver esse monitoramento, se a gente não tiver essa supervisão, eles vão ter acesso de uma maneira ou outra. Então, por isso que é interessante que pai, mãe, que a gente dê a notícia. Tá? Até para isso o vídeo uma voz que ele tenha a maior confiança, né? Que, em geral, Exato. Por quê? Porque a maneira, por mais que um pai e uma mãe não saiba ter um tato, né, um jeito de falar, mas é o jeito, o jeito que pelo menos a gente fala com amor. Pelo menos assim a gente entende, né? Um pai e uma mãe têm um amor incondicional por aquele filho. Então, ainda que a notícia, por mais dolorosa que seja, ela ainda é transmitida com amor. Por quê? Porque a gente, quando dá uma notícia para a criança, automaticamente a gente abraça, a gente acolhe. Ela está ali junto, ela se sente junto, acolhida. A gente pode não, às vezes, não ouvir uma resposta da criança. O que será que ela entendeu? Que às vezes a criança se cala, né? Às vezes a criança fica ali muda. Às vezes, eu sei que eu já recebi isso em consultório, né? Eu fui dar a notícia e meu filho está mudo até agora. Opa, né? Ela está ali elaborando, ela internalizou, ela não está conseguindo externar aquilo. A gente tem que trabalhar. A gente tem que deixar ela se expressar de alguma forma. Às vezes ela vai manifestar isso de uma maneira agressiva, uma revolta, porque são as fases do luto. A não aceitação, a gente não acredita, a gente começa a questionar por que isso foi acontecer. Que a gente começa a se tocar quando começa a acontecer dentro da nossa casa. Né? sim, quando vai se aproximando. Antes eram números, agora são nomes. Tem Sim. rosto conhecido. Se não é um familiar, é um amigo, um profissional de saúde, é alguém que a gente às vezes convive. Enfim, essas coisas vão chegando dentro dos nossos lares. A Dani está até comentando aqui que é muito difícil, ela está num momento de. Né, tá sendo bombardeada, por isso que ela se restringe a ver um jornal por dia e conversar muito com seu companheiro. É exatamente isso que eu estava ali para findar no pensamento, que assim, conversar com as crianças e adolescentes, a questão das informações que chegam, né? E aí, antes da gente terminar, tocar no assunto de como que, de repente, os avós ou os outros familiares também fazem as videoconferências, chamadas de vídeos com as crianças, né? Com aquele, às vezes, olhar mais entristecido, como se fosse de despedida todos os dias. Então, os avós têm que ter esse cuidado, porque a criança, às vezes, está esperando aquele momento ali
ou adolescente, até o próprio filho, né? Nós, às vezes, ou queremos ver, a gente sempre quer ver todo mundo bem, porque a gente, quando faz uma chamada com um familiar no dia, a gente está exatamente assim, se certificando de que está tudo certo, está tudo bem, tudo vai passar. Então, quando a gente recebe, às vezes, aquela imagem de um avô e uma avó muito entristecidos, das pessoas chorando, é óbvio que aquele estresse tóxico vai contaminar a criança, vai chegar na criança. E ao findar esse contato, se os pais não conversarem, vovó tá triste, vovô tá triste, mas isso não quer dizer, né, que eles estão correndo tanto perigo, ou talvez que eles estejam ali, porque a criança vai dormir e acorda no dia seguinte, meu avô e minha avó ainda estão vivos? Não sei. É um temor. Nossa. É um temor. Imagina. Bom, O último contato foi daquela forma. Fale. Não, a gente já está chegando, estourando o nosso tempo aqui. A seu esclarecimento sobre essa questão da toxicidade das informações e de blindagem, isso eu achei fantástico. Assim, eu acho que apesar de a gente não poder mentir para as crianças, eu acho que não pode, eu acho que não deve ser feito isso, mas blindar de certa informação tóxica ou desnecessária, que isso vai expor a criança necessária. Só fazer 2 observações, o Marcos Vinícius, que é meu afilhado de casamento, está aqui na live e ele perdeu o tio dele e me autorizou a citar, que ele pediu até para citar, para as pessoas saberem que as pessoas estão perdendo pessoas mesmo. Na nossa família real, aqui também real. é real. Bom, querida, foi um prazerzaço falar com você, foi muito bom esse nosso reencontro, incrível ver tanto Catarse, agora como você vê como o mundo leva a gente a lugares tão grandiosos, tão bacanas assim. Eu queria que você deixasse as últimas palavras, você tem 3 minutos para deixar uma mensagem otimista, a gente vai sair dessa e vamos sair pessoas melhores do outro lado do rio. Eu acho que tudo isso que estamos enfrentando nos remete a uma coisa. É hora de começarmos a assumir compromissos para o bem-estar de todos, abandonando, às vezes, nosso ego, nosso egoísmo, nosso eu. E para a gente olhar para uma segunda dimensão, né, que é uma dimensão de interesse, de bem comum, de amor ao próximo, de empatia, de solidariedade, de resgatar exatamente esses laços, esses vínculos, olhar para os nossos familiares. O que adianta um grupo de família de WhatsApp se, na verdade, a gente dá aquele bom dia automático? E a gente não pergunta nem assim, tá tudo bem? Todos estão bem? Realmente todo mundo está bem? Né? E aí eu quero agradecer a Tássia, a você, Anderson, eu acompanhei as outras lives, conteúdo muito interessante, muito inteligente, estava falando com a Tássia, estou até um pouco apreensiva, porque o nível, né, o nível é alto. As outras 2 lives que eu participei foram com pessoas mais conhecidas, profissionais que trabalham comigo, então assim, a gente tinha uma amizade, até uma descontração. Então hoje eu achei essa oportunidade muito, 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 muito assim, legal mesmo, da gente se reencontrar no momento desses e descobrir, exatamente se redescobrir, né? Que a gente não está sozinho. Foi ótimo. Bom, fechamos de forma magnífica. Agradecer a todos que estavam presentes aí. Você recebeu vários elogios aqui do seu esclarecimento, da sua forma clara de colocar, clara e muito delicada de colocar as coisas. Parabéns. Obrigado a Aline, a Daniele Magrinha, o Colasso e a todos que participaram de forma direta, os que estavam observando, até o Guga que entrou em algum momento. Brigadão. E vamos torcer para a gente sair de boa dessa do outro lado. A gente tem que fazer um grande encontro em Paracambi com rock and roll, o som do Júlio Verne e a gente se divertir bastante, tá? Beijo, querida. Fique bem. Beijo, beijo. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau.